dos Reis está aqui neste lugar. Não muda e não mudará. Em meio aos louvores, entronizado está. Não muda e não mudará. E Ele veio com seu reino de justiça, eternamente em paz governará. E Ele veio com seu reino de justiça, com poder e para sempre reinará. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei, Jesus. E Ele veio com seu reino de justiça, eternamente em paz governará. E Ele veio com seu reino de justiça, com poder e para sempre reinará. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Nas palmas. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Presença inconfundível, justo e santo, este é o nosso Rei, este é o nosso Rei. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom, hein? Hoje nós vamos abrir as cortinas do livro de Deuteronômio. Abra a sua Bíblia, pegue as suas Bíblias. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia também, pegue os seus cadernos. Vamos ler juntos. Então você que vem aqui aos domingos, pastor, o que é que o senhor está pregando nos domingos? Nós estamos lendo a Bíblia, livro a livro com vocês, para que quando você for no aplicativo da igreja, Minha Jornada, e começar a ler a Bíblia, você vai lá no aplicativo mesmo, e tem lá toda a série de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, está tudo lá. Pastor, mas está tudo sobre o livro? Não, está o que você precisa para te ajudar, está lá. Porque não dá para pregar tudo aqui no domingo, não é um curso de teologia. Nós estamos lendo de forma bem superficial, bem simples, bem pastoral mesmo, porque eu quero que vocês leiam sabendo aonde estão. Vamos voltar aqui ao livro de Deuteronômio. Se você já leu a Bíblia toda, se tem uma coisa difícil de ler,
é o Velho Testamento. Quando chega, começa a ler aquele monte de nome. Já pararam aquele monte de nome? E cada nome que você não consegue pronunciar. Aí você para e pergunta, por que esses nomes estão aqui? Por que esses nomes estão neste lugar? Por vários motivos. Motivos número 1, para honrar as famílias. Motivo número 2, para garantir cronologia de sangue. Se você for um judeu e você estiver em uma dessas linhagens, de acordo com a linhagem, você tem privilégios na nação de Israel hoje, nos dias de hoje. Além de privilégios, dependendo da genealogia onde você entra, você também tem obrigações. É como aqui hoje. Imagine você descobrir. Imagine se o Felipe descobre que ele é filho do pastor Clédio. Tudo muda na vida dele. Ele vai ter que ir lá, dar tchau para Matusalém, e o pastor Clédio vai ter que dar tudo para ele. E o seu filho vai ter que dividir a herança com ele. Já riu? Quando você descobre a sua linhagem, a sua vida muda. Só que quando você começa a ler a Bíblia, você não pode ficar lendo a Bíblia versículo por versículo e dizer que está lendo a Bíblia. Você pode ler um versículo e se alimentar daquela palavra, como uma colher que você pega no seu prato. Mas quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia em um olhar só. A Bíblia é um volume só. A Bíblia está dizendo uma coisa só. Jesus é o eixo central de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia está sempre dizendo uma só coisa. Pastor, mas tem muitas interpretações. Não. A Bíblia só tem uma interpretação e milhares de aplicações. Mas a interpretação é uma só. A Bíblia não está dizendo mais do que uma coisa. Se você interpretar diferente do que a Bíblia está dizendo, isso se chama heresia. Agora, você pode aplicar diferente. Você pode ter uma aplicação diferente. É aí que mora a nossa alegria do Espírito Santo em nós, ministrando a palavra em nosso coração. Amém? Agora imagine vocês, vamos situar vocês, porque agora nós estamos entrando em um novo livro, só que nós estamos dentro da lei. Quando a Bíblia fala o livro da lei é o Pentateuco, são 5 livros. Só que quando você chega em Deuteronômio, todos aqueles que saíram do Egito morreram. Os mais velhos morreram todos. Quem saiu com 5 anos, agora está com 45. Quem saiu com 10 anos, agora está com 50. Só que nesta corrida de 40 anos, muitos pais não pregaram para os filhos, não ensinaram para os filhos, não mostraram o caminho para os filhos. E aqueles filhos comiam maná e alguns deles já nem sabiam o que era aquilo. Alguns deles estavam vendo milagres, mas nem sabiam quem estava fazendo aqueles milagres. Então, quando eles estão para atravessar o Jordão, para entrar na terra prometida, Moisés reúne todo mundo. Aí ele faz o que toda pessoa mais velha faz. Eu preciso contar a história para vocês desde o início. Você já sentou com uma pessoa bem mais velha que você? Começa a fazer o quê? Contar a história. Como é que você sabe que o pastor envelheceu? Começa a contar a história no público. Certa feita, teve uma vez, teve uma época. Já viu aquelas pessoas que já estão assim, com um pouquinho mais avançado? Na minha época eu trabalhava mais do que você. Na minha época ninguém ganhava de mim na bola. Você já sabe que envelheceu. Porque quando não envelheceu, está jogando bola. Quando não envelheceu, está fazendo. Mas quando é que envelheceu? Eu estou me juntando a essa turma também, tá? Quando é que envelheceu? Na minha época não era assim. Envelheceu. Então Moisés senta agora com a turma, senta todo mundo. O que ele vai fazer agora? Repetir toda a lei de Deus. A palavra Deuteronômio significa a palavra. Então ele vai repetir a palavra. Ele vai fazer uma repetição de todas as instruções de Deus. Ele vai contar aqueles casos assim: os seus pais foram lá olhar a terra. Quando eles olharam a terra, eles desonraram a Deus. Eles ficaram com medo do gigante. Eles trouxeram fruto. Ele vem contando toda a história. Por isso que quando você está lendo Deuteronômio, parece que você já leu. Porque você já leu os outros livros.
Você já leu Números? Você já leu Levítico? Assim, gente, parece que eu já li esse livro. É porque Deuteronômio é a repetição das leis. É quando Moisés agora vai falar com a geração nova. É o que nós estamos tendo que fazer agora, porque tem uma geração aí que não conhece Bíblia, e a gente tem que repetir a Bíblia. Nós temos que repetir a Bíblia. Versículo 3 do capítulo 1, e aqui nós damos start ao livro de Deuteronômio oficialmente. No 40º ano, 40 anos, no primeiro dia do 11º mês, 11 meses, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Pare aqui. Eles estão aqui em Moabe, prontos para atravessar o Jordão. Talvez aqueles meninos já estavam esperando. Os gaditas não queriam atravessar. Os rubenitas também não, eles queriam ficar ali na Transjordânia. Metade da tribo de Manassés também não, mas o resto é agora, vamos, não. Hora de recordar. Quando nós esquecemos a lei do Senhor, quando nós esquecemos tudo que Deus disse anteriormente, tem que ter um momento de recordar. E o livro de Deuteronômio, ele poderia ser o livro do alarme. Poderia estar escrito assim, o livro da hora de acordar. O livro da hora de acordar, obedecer e ter cuidado. Porque Moisés agora estava ensinando eles a recordar, obedecer e ter cuidado. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é cuidado com Canaã. Pastor, por que cuidado com Canaã? Não era a terra prometida? Sim. Não é porque Deus está te dando algo que você não tem que fazer um trabalho. Quando você compra um abacaxi, você tem que arrancar aquela casca. Se você pegar a cana, você tem que arrancar a casca. Não é porque Deus te deu algo que esse algo não tem que ser trabalhado. Moisés agora reúne eles e começa a recapitular toda a lei de Deus e repetir a vontade de Deus. Aqui há um momento que Moisés estava preparando aquele povo novo para entrar na terra prometida. E o que ele queria que eles recordassem? Primeiro, hora de recordar quem é Deus. Se a gente parar, você mesmo que está aqui, e se a gente começar a perguntar quem é Deus, algumas pessoas não vão conseguir responder. Algumas pessoas vão criar uma resposta, Deus é tudo para mim. Não, quem é Deus? Estou falando para você, quem é Deus? Se eu perguntasse a queima-roupa para você, quem é Jesus? Dá para responder rapidamente? Vamos no versículo 33 do capítulo 4. Moisés está falando com eles, repetindo as leis de Deus para eles, e Moisés começa a confrontá-lo e diz, que povo ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e ainda continua vivo. Ele estava dizendo quem é Deus, vocês têm que lembrar quem é Deus. Deus é um fogo consumidor, Deus é amor, mas Deus escolheu vocês, e vocês não foram consumidos. Pastor, por que o senhor está dando destaque nisso aqui? Porque Moisés estava preparando eles para a terra de Canaã. Sabe o que Moisés estava fazendo? Cuidado com o que vocês vão encontrar lá. Por que eles tinham que saber quem é Deus? Que eles iam encontrar falsos deuses quando eles pisassem naquela terra. Outra coisa, hora de recordar que não há outro Deus. Versículo 39. Reconheçam isso hoje e põe no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Sabe por que ele estava dizendo isso? Se você começar a ler ponto a ponto, já disse que não dá para a gente fazer isso aqui, Moisés começa a dizer para eles, vocês vão encontrar outro tipo de Deus. Vocês vão encontrar um povo adorando as imagens. Vocês vão encontrar um povo adorando falsos deuses. Vocês têm que lembrar que só existe um Deus. Outra coisa, hora de exortar. Quando eu era menino, às vezes eu ia um membro lá na frente e falava assim, hoje eu vim exortar a igreja, e brigava com a igreja. Já viram esse pessoal que briga na frente, briga com a igreja?
Aí ia dizer assim, hoje eu exortei a igreja. E eu ficava assim, gente, exortar é brigar com a igreja. Até que eu cresci, né, e descobri que exortar não é brigar. Exortar é animar as pessoas para que caminhem. Exortar é impulsionar as pessoas para que se levantem, para que andem. Exortar é reanimar quem desanimou. Aí Moisés agora está exortando, obedeçam a Deus em tudo. Olha no versículo 40. Eu vou pontuando com vocês, daqui a pouco eu dou uma paradinha. Obedeçam aos seus decretos, mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. Sabe por que Deus falou com eles para obedecer? Porque Deus sabia que eles iriam desobedecer. A coisa mais difícil para nós é sermos obedientes. Todos aqui que são motoristas, desprezam as placas na rua, desprezam as placas na estrada. Está 40, mas a gente está de 60. É 110, mas está de 130. É porque é difícil obedecer. Parece que quem obedece é bobo. Não tem isso? E às vezes a pessoa está do seu lado, você é o bobão obedecendo. Eu fico pensando, será que eles não faziam isso? Mas se você der uma olhadinha na sua Bíblia, Abraão era obediente. Isaac era obediente. Jacó era obediente. Moisés era obediente. E se você é um homem, uma mulher salva por Jesus, a salvação nos reconduz a uma vida de obediência. Você ainda não sabe o que Deus pode fazer ou colocar em movimento quando você tem atos de obediência em direção à palavra dele. Jesus foi obediente, e ele foi obediente até a morte. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem aqui seria obediente até a morte? Será que você seria obediente até a morte? Por que os pais batem nos filhos? Por quê? Desobediente. Por que nós falamos que vamos corrigir os filhos? Desobediente. Agora, e nós? Nós temos essa dificuldade de obedecer a Deus também. Só que agora eles estavam ouvindo e nós também estamos ouvindo. Um dia eu disse na igreja, no culto, porque tem igreja, aqui não, vocês são obedientes, né? Às vezes você chega na igreja, porque crente é assim, é igual aqueles peixinhos que ficam no canto da água, vai todo mundo para o cantinho, vai chegando, vai sentando de trás para frente. Se vier 10 pessoas, fica tudo lá atrás. E o pregador fica na frente sozinho. Como se fosse assim, vamos ilhar essa pessoa lá na frente. Não é? E ainda mais se for visitante, assim, qual é o lugar mais distante para eu sentar? Aí está tudo bem, mas os de casa vai sentando, ficando longe. Aí você fala para uma pessoa que diz que é crente e obediente. Quem é crente e obediente? Eu. Irmãos, vem para frente. Como é que todo mundo faz? Vou fingir que eu não estou ouvindo. Uns fingem até que está orando. Só que se tiver uma pessoa endemoniada lá atrás, você manda ela para frente, ela vem na hora. Aqui agora, ela vem. Você fala com um crente assim, senta aí por favor. Você fala com o endemoniado, senta. Ele senta. O diabo faz ele sentar. Aí eu fico pensando, meu Deus, o diabo obedece mais do que muitos crentes. Porque o diabo não brinca em nome de Jesus. E ele já sabe que está condenado. E eu vejo os crentes brincando com o nome de Jesus. Falam que são crentes, são obedientes, que são ovelhas. Uma das coisas que a ovelha faz é fazer o que o seu pastor faz, ou o que o seu pastor manda fazer. Nós estávamos lá em Israel e a gente estava rodeando lá umas ovelhas, e o pastor delas, ovelhas animais,
E a gente chama, e o pessoal chama, e chama, e chama, elas não vêm de jeito nenhum. Aí o pastor chegou e só... Elas vieram, aquele monte. Aí tem outro lado também, que as ovelhas obedecem ao seu pastor. Jesus mesmo disse isso. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e obedecem. Aí me vem outra preocupação, quando eu falo com o meu povo e alguns não vêm. Falei, será que eles já tem outro pastor? É porque a gente fica fazendo as contas, né? São essas coisas. Por que Deus mandou repetir todas essas instruções? Primeiro que era uma nova geração. A nova geração precisa voltar para a Bíblia. A nova geração precisa voltar para as instruções de Deus. Mas você, mulher, você que é homem, que é mais experiente, vocês precisam falar a palavra. O problema é quando esses não têm a palavra para falar. Só que Moisés tinha agora a obrigação de repetir para eles, por causa das coisas que eles iriam enfrentar em Canaã. Eles não precisavam temer os gigantes. Eles não precisavam temer as guerras. Sabe qual é o maior perigo de Canaã? A vida espiritual dos cananeus. O Brasil, o Ocidente, o Oriente, o mundo está em busca de espiritualidade. Não estão em busca de Jesus. As pessoas estão indo às igrejas para serem espirituais sem Jesus. Como assim? Como é que você pode ser evangélico sem o evangelho? Como é que você pode ser cristão sem Cristo? Como é que você vai ser espiritual sem o Espírito Santo de Deus? Isso é uma mentira lá de Canaã. Aí Deus deu uma terra para eles, e Deus começa a preparar eles, e a preparação era simples. Vocês agora vão ouvir a minha palavra, porque o maior problema dos cananeus eram os seus deuses. E a primeira instrução é, quando vocês entrarem, matem todos. Você pode pensar, meu Deus, o Senhor mandou matar todos? Deus ordenou a destruição dos cananeus. Ele ordenou destruir cada cananeu, cada homem, cada mulher, cada pessoa que estivessem ali, destrua todos. Por que Deus mandou fazer isso? Deus é um Deus de juízo. Deus é amor, mas Deus é um Deus de juízo. Se você pegar a sua Bíblia e ler toda, tem o juízo de Deus em cada livro, mas a última história da humanidade também está escrita na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, onde Deus diz que trará juízo. A salvação é um capacete, não é touquinha de dormir, não. A Bíblia é espada, não é negócio para você ficar, não é cotonetezinho para você ficar passando no ouvido, não. Pastor, por que a Bíblia é uma espada? Divide opiniões, divide as pessoas. E quando você ouve isso, parece, o que Deus está fazendo? Oi, na época do dilúvio, aquela geração dos antediluvianos, Deus trouxe juízo a eles, só que Deus usou a natureza, usou a água. Na época de Sodoma e Gomorra, Deus usou fogo, só que agora Deus não usaria a natureza. Deus agora pegou Israel como instrumento de justiça e disse, vocês agora vão fazer juízo. Eu não vou usar a natureza, eu não vou usar água, eu não vou usar fogo, eu vou usar vocês. E vai chegar um dia em que Deus vai usar os seus anjos. Mas qual era o problema deles? Depravação. E quando as pessoas estão depravadas, a luxúria é normal, a lascívia é normal, a prostituição é normal, a mentira é normal. É ou não é verdade? Isso é normal. Quando as pessoas estão depravadas, fazer o bem parece ser estranho, falar a verdade parece ser estranho. Parece que nós estamos nesse mundo de novo, não? E quando você começa a conviver com pessoas depravadas, você não vai melhorá-las. Sabe o que vai acontecer? Elas vão estragar você.
Santa Maria é a terra dos ovos. Se nós pegarmos 10 ovos bons e colocar um podre e fazer um omelete, os 10 bons vão melhorar aquele podre? Sim ou não, gente? Você vai saber que tem algo podre. Só um podre estragou os outros 10. Aí você diz, não, nós somos fortes. Nós vamos naquela festinha. Nós somos os ovos bons. Quem é podre é fulano, mas eu vou lá. Nós vamos naquele movimentinho ali. Eu vou te dar poucos dias para você estar fedendo a ovo podre. Para você estar contaminado. Não, é só isso. É só uma gotinha disso aqui. É só uma gotinha disso aqui. Gente, basta uma gota de fermento. Qual era o problema dos cananeus? Deus estava preparando eles, porque se não matassem todos os cananeus, derrubassem todos os seus ídolos, quebrassem todas as suas imagens, eles seriam contaminados. A guerra deles era uma guerra de deuses. E a contaminação é pior do que batalhas. Porque a batalha acabou ali. Mas a contaminação espiritual, a contaminação da depravação, ela é terrível. Pensa, sua filha, o seu filhinho, começa a andar com aquela pessoa que é depravada. Não, meu filho é forte, é um homem de Deus, é uma menina de Deus. Faz essa omelete. E você vai ver que o ovo bom não melhora o ruim. É ao contrário. O ovo podre estraga o ovo bom. Ah, mas é minha família, são meus amigos. Vai por aí. Se eles não aniquilassem os cananeus, eles seriam contaminados. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar para vocês. Eles entraram, depois, no futuro, eles entraram e não fizeram o que Deus mandou. Porque a sensualidade é forte. Eles cederam à sensualidade. Eles cederam à depravação. Porque tem gente que acha que pode manter o pecado sob controle. Ninguém pode manter o pecado sob controle. Ou você entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua história para Jesus e deixa Deus fazer um milagre na sua vida, ou você vai lutar a vida toda tentando controlar o seu pecado. Basta uma exposição inicial e isso vai te conduzir a uma vida de escravidão. Basta. Estupradores nascem de exposição. Tem homens aí que estão sofrendo com parafilia, que é o descontrole sexual. Não consegue abandonar a pornografia. Não consegue ser fiel à sua esposa. E parafilia tem tratamento. Vamos voltar aqui. Qual era o problema deles? O problema de Canaã era o seu culto. Por isso que Deus falou assim, vai lá Moisés, fala com eles, só existe um Deus. Vai lá e fala com eles. Eu sou Deus no céu, sou Deus na terra. E quando eles entrarem em Canaã, eles vão encontrar um grande problema lá. O problema é o culto deles. Vamos lá no capítulo 7, eu não vou ler tudo não, só para vocês verem o que Deus estava dizendo com o perigo de entrar na terra prometida. Aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor deu uma terra para eles, cheia de problemas. Olha essa terra onde a gente vive, não está cheia de problema? Por isso que Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a palavra dele por causa dessa terra, que é tipo Canaã. Parece que nós estamos morando no meio de cananeus de novo. Não parece, gente? Eu vou dar uma abertura, vou abrir mais a cortina para vocês, e vocês vão me dizer que sim ou que não. Deuteronômio capítulo 7, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, quando vocês entrarem em Canaã, a qual vais para a possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, aqui são as 7 nações, os heteus, girgazeus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirá. Olha o que Deus está dizendo, vocês são deste tamanhozinho, tem 7 nações gigantes,
Deus vai dar nas mãos de vocês para vocês destruírem. Não é para vocês amá-los. Não é para vocês abraçá-los. Vocês são instrumentos de juízo de Deus. Era uma guerra santa. Vocês não vão fazer aliança com eles. Isso é sério, hein? Você sabia que alguns fizeram? Sabe qual é o problema de fazer aliança? É que quando você faz aliança, você tem que cumprir. Sabe aquela aliança que você pôs? Ah, eu fiz errado, você pôs, né? Só tem uma coisa que destrói a aliança: a morte. Só tem uma coisa que autoriza a quebra de aliança: a morte. Por isso que quando você casa, qual é a frase? Até que a morte nos separe. E Deus falou assim: não faz aliança. Se você fizer, tem que cumprir. Deus falou mais com eles: não tenha piedade deles. Nem vai ter parente com eles. Vocês não vão dar suas filhas a seus filhos. Não vai tomar as filhas dele para os seus filhos. Ninguém de vocês casa com ninguém deles. O que eles fizeram? Fizeram ao contrário. Pois fariam desviar os filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrarei suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimarei a fogo as suas imagens de escultura, porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial e todos os povos que há sobre a terra. Deus estava preparando eles para uma batalha espiritual. Qual era o primeiro Deus que eles iriam encontrar lá? O Deus El. Digam comigo, El. E-L. Todas as vezes que você vê um nome com E-L, é Deus no nome. Samuel, El. El Shaddai. El Elyon. Eliot. Mas para os cananeus, El era um Deus deles. Não era como o El de Israel. Mas Deus estava dizendo: vocês vão encontrar um Deus parecendo comigo, mas não sou eu. Porque o mundo faz isso. Algumas pessoas dizem: não, aqui também tem Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe todos os caminhos. Deus estava dizendo: vocês serão enganados, porque vocês vão encontrar um Deus que tem o meu nome lá. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, deixa marcar Deuteronômio. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Pastor, o que tem nesse texto? Tem uma coisa aí que você nunca pode esquecer. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Todos comigo? Não posso ficar admirado, porque Satanás pode estar disfarçado. Pastor, como assim? Talvez você está achando que é Deus e Satanás está lá, consegui enganar mais um. Ah, foi Deus que falou comigo. Será? E eles iriam ser enganados em Canaã, porque o primeiro Deus que eles iriam encontrar de frente, alguns parecem: não, mas é Deus também. É o é o nosso Deus. Porque para o povo de Israel, quando você fala Elohim é Deus no plural. É o majestoso no plural. Mas também tem Elohim, porque eles também usavam a palavra Elohim para misturar El, Baal e Azerá, e entre outros. Sabe o que Deus está nos ensinando hoje, para aqui hoje? É que Satanás está usando até o nome de Deus para enganar as pessoas. Se você não tiver os dons da igreja, que é dom de discernimento, que está na sua Bíblia,
Se você não tiver o dom de discernimento, o dom de sabedoria do Espírito, você está frito. E por aí vai. Aquele povo tinha que saber que o El de lá não é o El Elyon, de Gênesis 14, 18, que é o Deus Altíssimo. Não é o El Shaddai, que é o Deus forte, de Gênesis 17, 1. Não é o El Rai, que é o Deus vivo, de Josué 3, 10. Era o El do cananeu. Tinha que destruir os cananeus, porque aquele Deus morreria junto com eles. Porque o único Deus nunca morre. O El dos cananeus só existia porque existiam os cananeus. Se os cananeus morrem, o El de Canaã morre também. Tem muitos deuses e divindades que existem nas pessoas, porque é Satanás se disfarçando como anjo de luz. Mas se estas pessoas abandonam esses deuses não existem. Para um cananeu, El era o cabeça dos deuses, o supremo dos deuses, aquela figura obscura e tenebrosa que é adorada hoje na igreja de Satanás no Brasil. Para o cananeu, o El deles, o Deus Todo-Poderoso, tinha 3 esposas, casado com as suas 3 irmãs. E aquelas 3 esposas eram 3 deusas, as deusas da prostituição sagrada. Imagina aquele monte de homem que viveu a vida toda no deserto, chegar e encontrar aquele monte de mulher, seduzindo eles. Venham, isso é coisa de El, é coisa do nosso Deus. Muitos deles fizeram o quê? Deus está nesse negócio. Mas era Satanás. Olha para o nosso Brasil como está a depravação. Os pais estão achando bonitinho, as suas filhas já começam a rebolar, pequenininha, sem roupa. Elas vão continuar do mesmo jeito. Olha como está depravado. Você passa aqui na rua, tem criança de 12 anos grávida, andando aí na rua. A culpa é de quem? Alguém não falou a palavra para ela. Alguém não ensinou para eles a palavra. Para eles, El era um Deus tão grande que amedrontava os outros deuses. O pai dos anos, dos homens e dos deuses. E o principal filho de El, Baal. Então em Canaã, o Deus principal é o El. E o filho do Deus principal? Baal. Quantos já ouviram o nome de Baal? Eles trouxeram aquele Deus porque eles não obedeceram a Deus, e durante toda a história da Bíblia você vai ouvir falar de Baal por causa da desobediência dos filhos de Deus. Tem coisas que nós estamos vivendo por causa da desobediência da igreja. Coisas que Deus já mandou deixar, coisas que Deus já mandou parar e não param. Baal era o filho de El dos cananeus. Baal era considerado o Senhor do céu, o Senhor do trovão. Se ouvia a sua voz em cada relâmpago, o Deus da chuva e da tempestade. Só que de repente, lá no futuro, ele encontrou um profeta, que tinha uma sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel, e um dia ela falou assim: o meu Deus é Deus da chuva, o meu Deus é do trovão, o meu Deus que manda. Chega um cara chamado Elias. É mesmo? Segundo a minha palavra, só vai chover quando eu mandar. Manda Baal fazer a chuva descer. Ficaram 3 anos de seca. Quando chega um homem de Deus, as coisas mudam. Quando chega uma mulher de Deus na sua vida, as coisas mudam. Está faltando homens e mulheres de Deus que conheçam a Deus e que possam enfrentar essa legião de demônios que estão enganando a nossa nação. Eles estavam enganados. Naquela época, chega o nosso irmão Elias. É mesmo? É ele que manda na chuva? Manda fazer chover. Só vai chover quando eu mandar. Eu não vou nem orar para mostrar que o seu Deus não é nada. Vocês lembram disso? Então, quando vocês estiverem lendo sobre Elias, sobre o Monte Carmelo, aquilo ali era uma guerra que existiu naquele tempo por causa da desobediência do povo antes de entrar em Canaã. Tem muitas batalhas que você está vivendo hoje por causa de desobediências de ontem, do passado,
de coisas que Deus mandou você deixar e você não teve coragem de deixar. Não é verdade? Quando eu falo você, eu estou falando de nós, eu estou falando da igreja. É o Deus da tempestade? Lá em 1 Reis 17, 1, Elias, então tá, só chove quando eu falar. Até que fez uma reunião e falou assim, então tá, vamos ver qual é o Deus que responde. E naquele dia, se vocês se lembram bem, Elias estava lutando contra quem? Quais sacerdotes? Quais sacerdotes? Elias contra o sacerdote de... Vocês esqueceram, vocês não leram o texto todo, né? Baal e Azerá. São os dois deuses, Baal e sua esposa Azerá. Os dois deuses de Canaã, que morreriam com a morte dos depravados. O Deus da tempestade e a deusa da fertilidade. A deusa da prostituição sagrada. Aí quando você começa a conhecer a Bíblia, você vai saber, aquela batalha de Elias nunca aconteceria se o povo da além do Jordão tivesse obedecido a Deus. Tem batalhas que você nunca teria se tivesse obedecido a Deus. Tem batalha que os seus filhos não vão ter se você tiver uma vida de obediência a Deus. Eita glória. Baal, o Deus da tempestade. Filho de Dagom, o Senhor. Ai, ai. Ali junto com Baal eles encontrariam Anat, Astarte e Azerá. E Moisés estava falando com eles, cuidado quando vocês entrarem lá. Cuidado quando vocês entrarem em Canaã. Cuidado quando vocês entrarem em Canaã. Sabe qual era o culto dessas deusas? A lascívia. Tem lascívia no Brasil, gente? O que é lascívia? Vamos lá. Eu sou casado. Se a minha esposa despertar algum desejo em mim, é legal, somos casados. Se você é uma menina solteira e intencionalmente desperta desejos em outro homem que não é o seu marido, isso é lascívia. Por isso que desde sempre a gente ensina o povo da igreja, veste uma roupinha. Mulher não olha para nada de homem, não. O homem tem joelho feio, cotovelo feio, perna fina. Quando não é fina, é desengonçado. Geralmente a mulher fala assim, olha que corpo desse homem. A não ser que seja um fisiculturista, né? O pessoal tem uns aí e tal. Mas geralmente a mulher não fica olhando assim, olha que as curvas desse homem, a gente fica até, opa. As curvas de homem geralmente são na barriga. Fala que não é verdade. Ou nas pernas, que tem as pernas meio abertas, né? Aí, homem não tem muito, agora as mulheres não. É por isso que o pecado da lascívia geralmente está alinhado à mulher, e a Deus é uma mulher. A mulher puxa o olho de homens e mulheres. As mulheres que estão cultuando os corpos, mostrando o seu corpo, era o que acontecia em Canaã. Deus falou assim, eu não quero que vocês façam isso. Eu não quero o culto da vida sexual. Eu não quero o culto da lascívia. Eu não quero o culto da luxúria. Eu não quero o culto da depravação. Não é isso. Mas quando eles entraram, eles foram levados. Anat era uma santidade, a deusa da prostituição sagrada. Para eles, se não prostitui, não adora a Anat. Então o que eles faziam? Eles prostituíam. Ela era esposa e irmã de Baal. O que é que eles estavam dizendo? Casem com a sua irmã, porque em Canaã era assim, você pode casar com a sua filha, você pode casar com a sua neta, você pode casar com a sua irmã e você pode casar com a sua mãe. Era isso que essas deusas ensinavam. Como é que Deus estava olhando para esse povo?
A imagem de Anate em Canaã, vocês já devem ter até visto alguma tatuagem em alguém. O pessoal que tem tatuagem agora vai ficar com medo. É uma mulher nua, assentada em um leão. Em uma mão ela segura um lírio e na outra uma serpente. Essa é a deusa Anate, a deusa da prostituição sagrada. Aí algumas pessoas vão lá e fazem essa, que figura linda, faz para mim. É um deus cananeu. Um Deus que mandou destruir todos por causa dela. O lírio representa muitas coisas, mas na mão de Anate representa muitas outras coisas. Elas reuniam as prostitutas e os prostitutos em culto. Não coloque isso na sua cabeça, mas o culto era perversão e luxúria. Eles se reuniam para isso. Vamos no capítulo 23, versículo 17. Olha a ordem de Deus em relação a Anate. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá prostituto dentre os filhos de Israel. Com certeza, algumas versões está Sodoma, sodomita. Porque a palavra prostituto, quando está no masculino, é sodomita. Uma herança de Sodoma. Então Deus diz, eu não quero vocês nisso. Eu não quero nenhum homem, nenhum israelitas, homem ou mulher, ninguém pode se converter a Anate. Era isso que ele estava dizendo. Não aceitem o culto a Anate. Nenhum de vocês pode se tornar prostituto cultual. É o que está escrito na sua Bíblia em Deuteronômio 23, 17. Aí você descobre por que Moisés agora senta todo mundo, que eu preciso repassar a lei de Deus para vocês, e vocês precisam saber o que vocês vão encontrar ali. Às vezes nossos filhos vão para a festa, às vezes nossos filhos vão para algum lugar e os pais não falam nada. Eu falo assim com raiva, que fique com raiva. Senta aqui, vou repassar as instruções de Deus para você. Senta aqui, eu vou falar como é que é as coisas de Deus para você. Você ainda vai? Os pais perderam a coragem de ensinar a palavra. Se você está ensinando mecânica, literatura, matemática para os seus filhos, e não está ensinando a palavra, você ainda não ensinou nada. Porque Moisés aprendeu tudo isso no Egito. Aos 40 anos Deus falou assim, agora você precisa largar isso tudo, porque eu vou ensinar você o meu caminho, para você servir para mim. Tanto que Pedro diz o quê? Fostes comprados por um alto preço, da vã maneira de viver que seus pais te ensinaram. Se você não ensinou a palavra de Deus para os seus filhos, você está ensinando uma vida vã para eles. Um dia você vai chorar. Você vai se arrepender de não ter sentado com seus filhos e falado da palavra com eles. Olha o que Moisés estava dizendo. Deus mandou falar com vocês. Nenhum de vocês podem se tornar prostituto cultual. Não troquem de Deus. Não abra mão do seu Deus, que é o único Deus verdadeiro. Todos esses outros aí, quebra isso tudo, destrói isso tudo. E o ser humano está fazendo o quê? Abrindo mão de Deus e abraçando tudo que Deus mandou deixar. Até hoje. Versículo 18. Não tragam ao santuário do Senhor, dos seus deuses, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância, abominação. Sabe por quê? Deus estava dizendo para eles antes, para eles não dizerem assim, eu não sabia. Eu não sabia. Vocês estão entrando, e agora você vai ter que saber tudo o que eu quero e não quero, porque depois vem o juízo. É uma coisa séria, não? Sabe outra coisa que eles faziam em Canaã?
além dessa vida de luxúria e depravação sexual, tinha o sacrifício de crianças. Está lá vamos em Levítico, Levítico capítulo 18. Vamos voltar um pouquinho, já estudamos Levítico, fica mais fácil ainda. Em Levítico 18, no versículo 3, não procedam como se procede no Egito. O que é que Deus está dizendo? Não volte à velha antiga vida que vocês tiveram no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando vocês. Não sigam as suas práticas. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando vocês leram a Bíblia. Em Levítico capítulo 18, Deus está falando sobre todo o relacionamento que eles tinham em Canaã. E Deus começa a falar com eles. Nenhum homem pode se chegar a qualquer parente de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Você não pode se juntar com a sua mãe. Ela é sua mãe. Você não pode se juntar com a sua irmã, a filha do seu pai, ou a filha de sua mãe, nascida em sua casa ou fora de sua casa. Você nunca pode descobrir a nudez da sua irmã. Porque em Canaã, as filhas se deitavam com os pais, as mães com os filhos, as netas com os avós, os netos com as avós. Você já parou para pensar? E Deus está dizendo, estou avisando antes o que você vai encontrar, destrua todos para não contaminar vocês. Dá uma olhadinha no nosso Brasil, como é que está aí, gente? Já tem homem que já está legalmente casado com 3 mulheres. Já tem irmão casando com irmã no Brasil. Vocês sabem disso? Vocês sabem que na Europa, há muitos anos, já existem, eu esqueci o nome, mas é tipo um motel para os humanos se encontrarem com pets, para ter relação com pets. E vocês acham que no Brasil não vai chegar em breve? Por quê? Está todo mundo achando bonitinho. Não é verdade? E se você falar que não concorda, você é quadrado. Aceitação. O Evangelho não é um Evangelho de aceitação. Deus é um Deus de juízo e nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Aquele povo era inteiramente imoral, os cultos eram imorais, eles tinham uma prostituição sagrada, e além disso, eles sacrificavam as crianças. Pastor, mas naquela época, hoje os pais estão sacrificando as crianças. Estão jogando as crianças na mão de qualquer um e se ocupando com outras coisas. No capítulo 20 de Levítico, chega para frente aí, no versículo 1, Deus falou assim com Moisés, fala aí com os israelitas, qualquer israelita, e ele repetiu isso antes de entrar em Canaã, qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. Onde é que Moloque estava? Em Canaã. Também era um Deus da terra prometida. O povo da terra o apedrejará. Quantos aqui já ouviu a palavra moleque? Vem de Moloque. Oferta a Moloque. Vocês nunca me ouviram chamar de ninguém de moleque. Chamar um menino de moleque, é lógico que você não está dizendo isso, mas para um cananeu, oferta a Moloque. Em Canaã, é abominação ao Senhor. Não quer dizer que você vai para o inferno porque falou a palavra moleque, não, tá, gente? Mas é tão bom aprender, né? É bom ou não? Espero que você não chame o seu filho mais de moleque, né? Ele deve ter um nome. Eu acho que deve ter um nome. Chame ele pelo nome. Porque moleque era um xingamento. Você é um moleque. Ou seja, você só presta para ser jogado ao fogo. Mas o diabo, ele coloca luz, coloca perfume e dá uma alisada em tudo, para tudo ficar bonitinho.
Hoje as menininhas compram as bruxinhas como se fosse só uma bonequinha, mas é uma bruxa. E enche o quarto de bruxinha. É um botãozinho no olho, um alfinete no outro e tal, sem saber que aquilo se usa em rituais. Ah, mas eu não uso. Tá, mas é para você se acostumar com aquilo que não é de Deus. Aí daqui a pouco você está vestindo a sua filha de bruxinha para ir na festinha de bruxinha da escola. A festinha da fantasia, a festinha junina. Tá. Vamos voltar aqui. Deus estava advertindo que os infiéis, eles contaminam a terra. Vocês sabem que Israel não ficou em Canaã. Vocês sabem que Canaã é Palestina. Todo mundo deve saber disso. Vocês são bons de história. Vocês sabem que Jericó é Palestina. Vocês sabem que Jericó está em Canaã. E vocês sabem que tem uma guerra dos palestinos sempre querendo matar os judeus. Não tem ou não tem? Deus falou com eles: eu vou vomitar vocês aqui. Vocês vão sair daqui se vocês me desobedecerem. Ora no capítulo 18 de Levítico, no versículo 28. Olha o que Deus disse. E foi o que aconteceu. Se vocês contaminarem a terra, se vocês se juntarem aos deuses deles, se vocês se juntar ao culto deles, se vocês se depravarem com aqueles cultos de prostituição, de lascívia, se vocês não me obedecerem, a terra vai vomitar vocês. E eles foram vomitados de lá, dispersos pelo mundo. Aí você fala assim: por que fizeram isso? Eles sabem. Aí vem um bando de crente que nunca estudou a Bíblia, que não sabe de nada. Não, nós vamos lutar, não vai acontecer nada. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe em que trincheira você está lutando? Porque se você vai lutar, primeiro, você tem que saber de que lado você está. Porque, às vezes, você está orando para Deus trazer vida onde Ele está matando. E, às vezes, você está orando para Deus matar onde Ele está trazendo vida. No versículo 28 de Levítico 18, Deus diz assim: se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Por isso que eles foram levados cativos. Eles foram vomitados pela terra. Eles foram espalhados pelo mundo. Eles se contaminaram. E você que está aqui me ouvindo, cuidado com a contaminação do mundo. É só um gole, é só um trago, é só uma reunião. Basta uma gota de fermento e você já está contaminado. Pior do que só ouvir é se deixar contaminar. E o problema é que você se contamina e vai contaminando todo mundo. Cuidado com a contaminação espiritual. Crentes impuros contaminam a igreja. Crentes em pecado contaminam a igreja e a cidade. Talvez você já leu a Bíblia muitas vezes e não parou para ler esses deuses cananeus em toda a sua Bíblia. Vamos lá em 1 de Reis. Abre aí. 1 Reis 14, 23. A Bíblia diz que muitos de Israel não resistiram. Disse assim, 1 de Reis 14, 23, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de quem? Imagens de quem? De quem, gente? Azerá, está escrito aí? Porque também eles edificaram, 1 Reis 14, 23, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagem de Azerá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Olha ela aí de novo. A deusa dos cananeus. No versículo 24, havia também sodomitas na terra. Eram os prostitutos sagrados de Anate. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Por séculos, aquele povo enfrentou os resultados da sua desobediência. Por séculos. Vai no capítulo 18, versículo 19. Já estamos fechando aqui já. Nossa primeira conversa sobre Deuteronômio.
Aquele povo estava sendo preparado para algo que eles não resistiram. Sabe o que me traz ao coração? É que nós, pastores, estamos todos os domingos, na quinta, pregando para preparar os membros. E muitos dos membros, muitos dos crentes que estão aqui, parece aquele povo. Eles não dão a atenção e a obediência à palavra de Deus e faz a aliança com quem não deve. Fazem coisas que não deveriam. E finge que não é com eles. E vive uma vida de desobediência, imaginando estar agradando a Deus. O que é melhor, imaginar que está agradando a Deus ou agradar a Deus? Agradar a Deus, só que a maioria está imaginando, criando uma imagem. 1 Reis 18, 19, agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Quem disse isso aí? Elias. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Agora vocês soubem, um casal de deuses de Canaã. Então agora você anota aí para nunca esquecer, esses deuses eram cananeus, herança da desobediência daqueles que conquistaram a terra. Por causa da desobediência deles, por séculos, o povo esteve em batalha contra Deus. É sério isso, gente? A batalha de Elias era contra o falso dono, Baal. Era contra o falso deus da chuva, Baal. E contra a deusa da prostituição sagrada. Contra a deusa da sensualidade. Quer fazer sucesso na internet? Faz um vídeo de sensualidade. Não é isso? Qualquer coisa séria que você postar, as pessoas não dão atenção, não. Mas coloca coisa sensual. Ninguém dá conta. Ganha até o Grammy. Os profetas dos cananeus estavam no Monte Carmelo contra o profeta de Deus por causa da desobediência daqueles que foram avisados quando entrasse lá. E quem estava liderando naquela época? Jezabel. Era a líder, a portadora daqueles demônios. Que coisa, que coisa. Para a gente terminar, vamos voltar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12. E eu quero terminar com vocês, dizendo para vocês que a vontade de Deus é a mesma hoje. Que nós possamos ter cuidado com o que nós vamos receber, até o que vamos receber de Deus. Senhor, como vai ser? Como eu tenho que fazer? O que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar nesse novo emprego, nessa nova cidade, em tudo que eu vou fazer? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 12, Moisés disse para eles, tenham cuidado. Repete essa frase comigo. Tenham cuidado. Quem deve ter cuidado? Nós hoje também. Não se esqueçam o Senhor que os tirou do Egito. Não esqueçam. Aquele que tirou da terra da escravidão. Por que Deus falou para ter cuidado? Porque é fácil esquecer. Quando você está bem financeiramente, você esquece as tristezas de quando você estava mal financeiramente. Quando você está bem de saúde, você esquece os dias de dores, os dias de febre. Sabe quem precisa de aconselhamento? Quem está com problema. Quem não tem problema financeiro, não precisa ouvir sobre finanças. Quem não tem problema de relacionamento, não precisa ouvir sobre relacionamento. Só que quando a gente está bem, a primeira coisa que a gente faz é esquecer. E Deus repetiu várias vezes, não me esqueçam, não me esqueçam, não me esqueçam, não me esqueçam, não me esqueçam. Quando você está bem, você nem lembra de orar. Esquece de orar, está tão bem. Estou tão ocupado fazendo tantas coisas. Aí você esquece.
Quando você não tem problemas, você esquece. E Deus estava falando, tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado. E eles começaram a ter tanto cuidado, quando entraram, não, depois que apanharam muito, depois que eles apanharam, você sabe que eles apanharam muito, né? Foram para o cativo, séculos e séculos depois que apanharam muito, eles começaram a amarrar, vou amarrar a palavra no braço, vou amarrar a palavra na testa. Quem aqui já foi a Israel já viu isso. O judeu, ele amarra os filactérios, ele amarra uma fitinha aqui, tem uma caixinha com a lembrança da palavra. Tem uma outra caixinha aqui com a lembrança da palavra. Então, eu não posso esquecer. Impossível que eu vou esquecer, está na minha testa e no meu braço. Quando você conversa com um judeu e se você falar com ele assim, esquece Jerusalém, ele cita para você o Salmo 137, 6. Qualquer judeu que você falar com ele, esquece Jerusalém. Olha, abre aí para você ver aqui, o que é que eles vão falar com você. Na hora, eu estava conversando com um judeu, aí eu falei com ele assim, Mordecai. Eu falei assim, Mordecai, e se a proposta for você ir para o Brasil? Que ele falou assim, meu sonho é ir para o Brasil, eu gosto da Bahia. Eu falei assim, mas se você for e esquecer de Jerusalém, o que você acha que ele fez na hora? Ele citou o Salmo 137, versículo 6, que a língua me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Ele falou assim, qualquer judeu que esquecer Jerusalém, a língua gruda na boca para a gente voltar para lá. O judeu hoje tem medo até de foto, de tanto que eles apanharam. Eles têm um filactério, aí você anda, o judeu, a Bíblia diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, então o fogo tem que estar aceso, aí você vê o judeu, ele está. É o símbolo de uma chama de vela, ele está dizendo assim, a minha chama está acesa, por isso você vê lá no monte, está lá no muro, está assim. O judeu tem tanto medo que ele vai no muro das lamentações, ele chega no muro, põe a mão, porque o muro das lamentações é o único pedaço que restou do templo original. Então ele põe a mão, ele põe a oração, e ora, e eles querem matar os brasileiros. Porque nós brasileiros, nós chegamos lá. É brasileiro, gente. Tem brasileiro que até lambe aquela pedra. Gente, vocês acham que não tem, não? Aí o brasileiro, na hora que termina, o brasileiro vai e sai. Quando você sai assim, para eles, é um sacrilégio. Como é que eles saem do muro de lamentação? Então, quando você for a Jerusalém, você vai ver eles andando de costas. Eles não dão as costas para o templo. Era como se estivesse dando as costas para Deus, para eles. Quem apanhou demais, não encosta em algumas coisas. A criança que cresce apanha, não encosta aí. Quando ela cresce, pega. Pega. A criança que apanha demais, por isso que os pais não devem bater na mão dos filhos. É castração, todo mundo sabe disso. Não se bate na mão de um filho. Você está castrando ele. Né? Aí você vai descobrindo o que passou. Os judeus, filactério aqui, quando você lê a palavra filactério, você vai lembrar que é isso. Está amarrado aqui, porque eles foram avisados antes. É como se você dissesse, por que você não ouviu? Não ouviu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Aí vocês vão descobrir por que eles cumprem Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 até hoje. Amarre como um sinal nos braços e prenda na sua testa. Vira aí? Esses são os filactérios. Quando você chega em Israel, você vai ver os judeus com esses amarrados aí. Por quê? Ensina isso para os seus filhos. Ensina os seus filhos quando você estiver sentado, quando você estiver andando, e você amarra, como sinal, amarra isso aí na sua testa e nos seus braços. Então você vai lá e vai ver com a palavra amarrada aqui na testa e no braço. Eles amarram hoje porque sabe quanto custou desobedecer a Deus. Qual era a vontade de Deus para eles? A mesma hoje. Eles iam encontrar um mundo de luxúria
e imoralidade sexual em Canaã. Eles tinham que destruir tudo. O que eles fizeram? Não fizeram. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, eu vou ler para vocês e a gente termina. A vontade de Deus, se você tiver, qual é a vontade de Deus, pastor? Está escrito na sua Bíblia. Qual é a vontade de Deus? É que vocês sejam santificados. Pastor, onde é que começa a vontade de Deus? Que você se santifique. Oh, mas como é santificar? Tá, comece se abstendo da imoralidade sexual. Todo pecado é fora do corpo, mas a moralidade sexual é contra o próprio corpo. A Bíblia diz que o seu corpo é templo. Se você ler o texto direitinho, é sobre vida sexual que está dizendo. Não é sobre você ser bonito, ou ter um corpo que cabe o espírito. Não. Então paramos aqui. Domingo que vem, nós vamos continuar no livro de Deuteronômio. A gente aprende muita coisa nos detalhes de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que você siga essa vontade de Deus a partir de hoje mais intensamente. Pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Porque tem gente seguindo o propósito, mas não se absteve da imoralidade. Tem gente seguindo a oração, mas não se absteve da imoralidade. E a coisa mais fácil que tem é cair na imoralidade sexual. Nós não vamos falar sobre imoralidade sexual hoje, porque eu preguei 6 meses sobre luxúria, e isso deve estar gravado aí no YouTube da igreja. Mais uma hora a gente fala disso. Deus abençoe vocês e vamos seguir crescendo na palavra. Vamos ficar de pé, deixa eu orar com você. Amanhã às 19h30 tem culto de oração. Quarta-feira, 15h30, tem tarde de milagres. Gente, uma bênção. Às 15 horas. E domingo pela manhã, nosso cafezinho, 8 horas. Vocês trazem alguma coisa boa para comer, hein? Combinado? Não traz um pacote de biscoito Maria, não. Porque os jovens trazem um pacote só para 30. Trazia, né? Agora eles amadureceram, né? Acabou, né? Feche os seus olhos, põe uma das suas mãos no seu coração. Eu gostaria que você orasse a Deus a respeito do que você ouviu. O que Deus falou com você hoje? Será que Deus falou com você na área de perversão, na área de depravação? Será que Deus está falando com você na área de luxúria? Ou na área de culto? Será que Deus falou com você? Porque com cada pessoa Deus fala de forma diferente. Deus te trouxe aqui porque te ama e quer falar com você. Deus falou com você porque Ele ama você. Ama a sua alma. Eu sou um pregador e a minha mensagem é de amor também. Eu não sou um juiz, eu sou um pregador. Mas eu sei que Jesus te ama. Jesus trouxe essa palavra para o seu coração para dizer a você que só há um único Deus e é Ele. Único. Há um só Deus. Talvez eu estou falando com alguém que está prestes a alcançar algo que Deus te prometeu. Talvez eu falo com alguém que está em casa, que está entrando em uma nova estação na sua vida, e Deus está falando com você. Cuidado com o que você vai encontrar lá. Cuidado com o que você vai encontrar lá. Não faça acordo com a imoralidade. Não faça acordo com a idolatria. Não faça acordo com nenhum falso Deus. Lembra-te de mim. Lembra da santidade. Deus disse para aquele povo: eu sou santo e eu espero que vocês sejam santos. E Deus está falando com você também. Sede santo, porque eu sou santo. Deus estava dizendo para eles: quando vocês entrarem na promessa, também vai ter problemas. E Deus está dizendo para você: mesmo que você esteja entrando em algo que eu estou te dando, você também vai ter problema. Não abra mão de mim. Não abra mão da minha presença. Não abra mão da santidade. Aleluia, Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Não endureça o seu coração contra essa palavra. Não endureça o seu coração.
Israel está sofrendo hoje por causa da desobediência daquele povo que não ouviu a voz de Deus. Talvez você tenha algum sofrimento hoje por causa dos seus pais que em algum momento não ouviu a voz de Deus. Mas você está ouvindo a voz de Deus. Deixa Deus falar com você. Já que você orou, vamos agradecer a Deus. Meu Deus, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado por cada ovelha que está aqui, cada pessoa que está em casa comigo, alguém que está me ouvindo no streaming, Spotify, no Deezer, no seu carro. Que o teu Espírito Santo esteja abençoando esta pessoa, guardando, livrando. Abençoa, Deus, cada líder, cada igreja, cada povo, as pessoas que estão nos acompanhando em outras nações. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida do teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus, te damos graça, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Nos dê uma noite tranquila e abençoada, debaixo dos teus tantos cuidados. Que essa semana seja mais uma semana de vitória para o teu povo, no trabalho, no estudo, em viagens. Seja o que for que os teus filhos forem fazer, que as mãos do Senhor sejam sobre eles, em nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos, por gentileza. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do doce Espírito, repouse sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe vocês, vá em paz, tenha uma boa semana, e se você puder, cumprimente quem está pertinho de você, um sorriso, e faz bem. Deve ser. Uma nova vida te aguarda. Descubra seu propósito e venha viver. Venha experimentar uma atmosfera celestial na terra, ouvir a voz de Deus, prestar culto e reverenciar o Salvador. Ibrejetibá, Casa de Deus, minha família. Encontre uma de nossas igrejas.